Olá, colegas, muito bom dia. Considerando a redação de ontem, e lógico, eu estando com tempo hoje, vou partilhar com vocês aqui nesse vídeo qual foi a linha de pensamento que a minha redação na prova de Direito do Trabalho Individual seguiu. Pois bem, eu iniciei a redação no primeiro parágrafo explicando o que aconteceu com o trabalho com o advento da Revolução Industrial. Cara, este momento ele caracterizou uma das grandes situações em que colocou o trabalhador e o empregador em situação de desigualdade de forças. Nesse sentido, é muito importante que a gente compreenda que o trabalhador ele vivia da questão da manufatura, ou seja, na sua pequena propriedade ou na sua casa, por exemplo, um cidadão que produzia sapatos, ele produzia sapatos para o uso dele e de sua família, e a excedência ele vendia. Esse cidadão, ele vivia a partir dos seus saberes, ou seja, até então, o fruto do seu trabalho, nessa perspectiva, ele lhe pertencia. Com o advento da Revolução Industrial, a ideia de produção ela passou a ocorrer em grande escala. E nesse sentido, o pequeno produtor ele não conseguia mais, na perspectiva da manufatura, viver daquela produção que ele fazia para consumo e a venda de excedente. Ele não conseguia concorrer com as pessoas que produziam mais. Desta forma, este trabalhador ele teve uma grande encruzilhada na vida dele. Ele passou a ter que vender os seus saberes para aqueles que detinham os meios de produção. Nesse sentido, restou ao trabalhador ter que vender a sua mão de obra, seja ela física ou intelectual, digo intelectual na questão do saber fazer queijos, do saber fazer comidas, do saber fazer roupas, do saber fazer botinas. Nesse sentido, o patrão passou a entregar para estes trabalhadores apenas o suficiente para que eles pudessem comer e se reproduzir, para alimentar este ciclo de pessoas que tivesse como alternativa na vida somente a condição da venda da mão de obra. E isso se passou por muito. Isso foi acontecendo ao longo dos anos. Nesse sentido, surge, depois de um tempo, os sindicatos. Os sindicatos eles vieram com a perspectiva, naquela época, de dar ao trabalhador o direito de opinar no sentido de garantir alguns direitos mínimos. E lembrando que essa luta, gente, ela foi sempre um processo. Ela foi sempre um processo. E aí nós temos uma série de autores que reconhecem isso que estou dizendo. Por exemplo, Marx e Engels, que orientam aí a perspectiva chamada marxista histórico-dialética, eles pregam e reconhecem essa situação. Se vocês pegarem Ronald Reagan dos Estados Unidos e outros autores também de perspectiva política de direita ou de centro, eles também reconhecem tudo isso que estou dizendo aqui. Nesse sentido, a história do trabalho, do trabalhador, ela avança. Ela avança. E aí o Marx dizia, né, que o fruto, né, com o advento da Revolução, o fruto do trabalho passou a ser separado do trabalhador. Essa é uma situação que perdura até hoje. Um exemplo clássico disso é o salário, por exemplo, de R$ 1.000 ou R$ 1.100 que um supermercado paga para um funcionário. Ele dá direito a esse funcionário de fazer uma compra decente no decorrer do mês e levar para a sua família consumir em casa. Então, assim,
Este é um exemplo. Se você, por exemplo, trabalha em uma fábrica de relógios, você transforma ferro, transforma metal, transforma alumínio em obras de arte que ganham preço e pegam um valor. Você pode comprar esse produto? Não, é lógico que não. Então é nessa perspectiva que o mundo caminha. E essas relações de país a país, elas foram acontecendo em meio a uma série de conflitos. Para a gente ter uma ideia, já teve época, né, que em determinados países todos os sindicatos de classe trabalhadora foram lançados na ilegalidade, né? Muito recente no Brasil, nós temos aí uma lei de 1978, salvo engano, do general Ernesto Geisel, que se você fizesse greve, incentivasse ou participasse, era motivo para você ser preso. É motivo para você ser preso. Então isso indica a força do patronato e sempre as tentativas de sufocamento quando a classe trabalhadora tentou se organizar, tentou se colocar de alguma forma contrária ao, à ordem imposta, no sentido de ter ali os valores sociais do trabalho, a dignidade humana e questões mínimas reconhecidas. Nesse sentido, a CLT vem, né, nasce no Brasil, lá na década de 40, no sentido de orientar, organizar e fazer com que essa relação ela se tornasse uma relação protegida, pois se fazia necessário. Contudo, ao longo do tempo, viu-se também que a CLT, em que pese ter um viés protecionista, ela emperrava em algumas situações a possibilidade de liberdade que os patrões tinham. E nesse sentido, ela passou por uma série de reformas e atualizações. Quem olhar a CLT vai reconhecer isso. E desta forma, estas atualizações, elas sempre vieram em prejuízo de alguns direitos do trabalhador. Os autores que sustentam essas mudanças na legislação trabalhista, eles colocam que quando você retira alguns direitos, você desonera o empregador e, nesse sentido, torna-se possível a geração de novos postos de trabalho e etc. e tal. Na realidade, não é isso que a gente vê. Com a reforma trabalhista, a gente não viu nada disso acontecendo até agora. Para vocês terem uma ideia, a CLT passou aí por mais de 100 mudanças na última reforma trabalhista e isso não refletiu na geração de novos postos de trabalho. Quanto à pergunta, né, a grande questão da redação ontem, se a gente concorda com isso, se deveria ser igual às regras do direito privado, eu penso que culturalmente o nosso país ele não está preparado para vivenciar esta relação de liberdade ainda. Isso tem origem, né, no perfil histórico, social e político com o qual a gente é forjado, a gente é formado. É algo da nossa natureza, até mesmo dos trabalhadores. Nós, em 500 anos de Brasil, nós temos mais tempo de Brasil com trabalho escravo do que Brasil sem trabalho escravo. E isso diz muito sobre o nosso pensamento político, sobre o nosso pensamento histórico e sobre o nosso pensamento cultural. Então, por isso, o Brasil ainda não está preparado para viver uma relação no direito do trabalho pensada na perspectiva do direito privado, né, ou do direito civil, onde se vale a vontade das partes. Então, a minha redação ela fez apontamentos do que era o trabalhador lá no período da manufatura, a transição do trabalhador para a revolução industrial, os processos históricos enquanto questão de sindicato na legalidade, sindicato na ilegalidade, o advento brasileiro da reforma, perdão,
da consolidação das leis trabalhistas e também, ah, das reformas pelas quais a legislação trabalhista passou e o que isso representa para os trabalhadores. Então, a minha opinião, considerando tudo isso que foi colocado, é que ainda se faz necessário que o Estado tenha uma postura interventiva quanto às relações de trabalho. Eu reconheço isso e constituí esta opinião, né, pensando nas coisas que a gente vê acontecer diariamente no, no Brasil. É lógico que essa relação ela tem uma outra cara, ela tem outra perspectiva em outros países. Tem países que praticamente não tem sindicato, não tem legislação trabalhista. Porém, lá os patrões respeitam sem a necessidade. Tem uma colega nossa de turma que fala uma frase muito interessante, né? Ela diz assim, que se tem placa é porque tem alguém fazendo. Se ainda é necessário CLT, é porque culturalmente o patronato não respeita o direito da classe trabalhadora. Isso é, infelizmente, ainda é assim. E não é uma questão de que porque o cara é patrão, é algo intrínseco, né, da nossa identidade política, histórica e cultural. O pensamento nosso, a nossa forma de ser, a nossa essência, ela ainda é calcada no autoritarismo e a gente não é aquele cordeirinho, né, que Gilberto Freire colocou lá nos Idos de 1930, de que o brasileiro era uma criatura cordial e etc e tal. Por isso é muito importante a gente refletir sobre essa relação de trabalho. Essa relação ela é importante para o mundo na perspectiva do sistema nosso. Hoje, o sistema capitalista, ela é necessária e aí as regras realmente às vezes elas atrapalham, porém sem elas muita gente correria o risco de se dar muito mal. Então por isso que as regras nesse sentido elas ainda são necessárias e o nosso país ele ainda não está preparado para uma vivência da relação de trabalho e emprego na perspectiva da autonomia, da vontade das partes, tá? Se você assistiu esse vídeo aqui pelo canal, muito obrigado. Eu coloquei ele aqui porque fica mais fácil para ele chegar a alguns colegas da minha turma de direito e siga esse canal. Obrigado.